Estou de volta para a gravação do vídeo 6 de 8 da semana de pré-lançamento do Máquina da primeira fase de concursos para cartório. Para você que está chegando hoje no canal e não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, de títulos, documentos e de pessoas jurídicas e também sou professor de Direito Constitucional, Administrativo, Notarial e Registral em todo o país. Vamos lá? Hoje eu vou fazer 10 questões, né? 10 questões de direito penal. Agora presta atenção, porque antes das questões de hoje eu já fiz 50 questões gratuitamente fundamentais para garantir a sua aprovação, ok? E ó, para você que está chegando agora, hoje pela manhã eu fiz uma super mega live de 1 hora, onde eu mostrei como eu saí da milésima posição para a sexta, mudando apenas um comportamento. Corre lá e assiste. Diga de passagem, lá eu explico com detalhes como vai ser o lançamento do Máquina da primeira fase e como você pode garantir uma condição absolutamente especial se você adquirir nas primeiras 4 horas, ok? O lançamento é na terça-feira, às 9 horas da manhã. Perfeito? Se liga porque, gente, tá bombando. Particularmente é um dos lançamentos mais esperados desse ano dos meus cursos e pode ter certeza que vai ser um curso fenomenal. Mas vamos lá, hora de resolver as questões e lógico, se você for gostando, vai apertando a mão no botão do curtir e deixando seu comentário aqui embaixo. Primeira questão de direito penal, prova da IESES 2017, concurso de Rondônia. Meu querido, foi justamente lá em Rondônia que surgiu o Máquina da primeira fase. A partir do que aconteceu comigo em Rondônia, eu criei o Máquina da primeira fase. Pois eu fui da milésima para a sexta maior nota aqui, ó, sexta maior nota nesse concurso de Rondônia, mudando apenas um comportamento. Assiste a live que eu gravei, é 1 horinha, mas vale a pena. Ó, direito penal vem. De acordo com o Código Penal, é correto afirmar que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, ainda que elementares do crime. Questão verdadeira ou falsa? E aí? Texto seco, né, gente? Artigo 30 do Código Penal. Questão falsa. Cuidado com isso, pessoal. Realmente não se comunicam as circunstâncias e nem as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Ele apenas inverteu o que está dito no Código Penal. Então, mais uma vez, a simples leitura do texto seco já resolveria a sua questão de prova. Se ligou? Tranquilo? Anotou aí? Então vamos para a questão número 2. Prova da IESES também, 2017, concurso de Rondônia para cartório. Ó, vamos ver. De acordo com o Código Penal, é correto afirmar que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como quando se produziu ou deveria produzir-se o resultado. E aí, o que você marcaria lá na sua prova? Questão verdadeira ou falsa? Questão falsa. Cuidado, pessoal, porque aqui ele misturou a teoria da atividade com a teoria da ubiquidade. Anota o mnemônico aí, que sempre me faz acertar esse tipo de questão. Ó, você vai lembrar de luta. Como assim luta, Paulo? Luta, ó, o L, você lembrar de lugar do crime, L, lugar. Aí o U que vem na frente é ubiquidade. Então, quanto ao lugar do crime, a teoria adotada pelo código é ubiquidade, ou mista. Agora, TA do luta, TA, o T é de tempo e o A de atividade. Então, quanto ao lugar do crime, o código adotou ubiquidade. Quanto ao tempo do crime, o código adotou a teoria da atividade. Presta atenção, porque ele quer saber o momento que foi praticado. O momento que foi praticado o crime. Então, nós deveríamos lembrar aqui, não do artigo 4º do Código Penal. Na verdade, nós deveríamos analisar aqui o artigo 4º e o artigo 6º do Código Penal para a gente perceber a pegadinha. Porque olha só, é correto afirmar que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Aí diz o código, ainda que outro seja o momento do resultado. Mas aqui na questão ele falou assim, bem como quando se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Aí a questão ficou falsa. Ainda que outro seja o momento do resultado, ok? Então cuidado para você não confundir
o tempo do crime, ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Cuidado para você não confundir com o lugar do crime, que aí lugar do crime realmente considera-se praticado, aí realmente você tem que ir lá para o artigo 6º e você vai ver que aí nós temos a ubiquidade, nós temos a teoria mista adotada, porque vai ser considerado praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação ou omissão e onde produziu ou deveria se produzir o resultado. Ok? Se ligou? Revisão muito rápida aqui, mas válida dentro do direito penal. Questão número 3, bem interessante, também cobrada no concurso de Rondônia 2017, meu querido. Questão 2017. Ó, concurso para cartório de Rondônia, vamos ver. Lembrando que essa já é a questão, para você que de repente esteja perdido aí, essa já é a questão 53 de 80 da semana de pré-lançamento do Máquina da primeira fase de concurso para cartório, ok? Questão 53 já. Ó, de acordo com o Código Penal, é correto afirmar que a extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro, não se estende a este. E aí ele continua. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles, nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles impede quanto aos outros a agravação da pena resultante da conexão. E aí? O que você marcaria lá? Questão verdadeira ou falsa? Questão falsa. Gente, falsa por um pequeno detalhe. Se você pegar o artigo 108 do Código Penal, você vai ver que ali na segunda parte ele fala assim: nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede quanto aos outros a agravação da pena resultante da conexão. Não impede quanto aos outros a agravação da pena resultante da conexão, ok? Agora, para você que estuda só para cartório e provavelmente não sabe muito aí de direito penal, eu vou explicar esse artigo 108 aqui. Fiz questão de ler Rogério Sanches, de assistir vídeos para trazer o melhor para você. Então presta atenção, porque segundo ensina Rogério Sanches, nesse artigo 108, ó, talvez você nunca entendeu esse artigo, vai entender agora rapidinho. Nesse artigo 108 prevalece o princípio da autonomia em 4 situações. Princípio da autonomia em 4 situações. Inclusive eu anotei aqui porque são muitas informações. Bom, então vamos lá. O que ele disse aqui? A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, crime que é elemento constitutivo ou crime que é circunstância agravante de outro, não se estende a este. Para ficar mais fácil, ele está dizendo, a extinção da punibilidade de um crime que é pressuposto de outro não se estende a este. Como assim, Paulo? Crime que é pressuposto de outro. Simples. Vamos pensar assim, ó. O furto é um crime pressuposto para nós falarmos em receptação. Para falar em receptação, basicamente nós temos que falar primeiramente de ocorrência de furto. E o que o Código está dizendo? A extinção da punibilidade sobre o furto, que é pressuposto para a prática, para que ocorra receptação, não faz com que o receptador deixe de ser punido. Se ligou? A extinção da punibilidade de um crime, furto, que é pressuposto para outro, não afasta a punição em relação a este. Vou dar um exemplo bem prático aqui que eu deixei anotadinho para você. O furtador morreu, o cara que praticou o furto morreu. Se ele morreu, ocorreu uma das causas de extinção da punibilidade. Agora eu pergunto, o fato do furtador morrer faz com que o receptador fique impune? Não, porque o Código está dizendo que a extinção da punibilidade desse crime que é pressuposto do outro não se estende a este. Se ligou? Então, já expliquei a primeira situação. Segunda situação, a extinção da punibilidade de crime que é elemento constitutivo de outro não se estende a este. De novo, a extinção da punibilidade de um crime que é elemento constitutivo de outro não se estende a este. Como é que é isso aqui, Paulo? Entenda. Olha só. Aí você vai pensar o seguinte. No primeiro caso, quando nós falamos
de um crime que é pressuposto de outro, nós estávamos falando de crimes principais e crimes acessórios, ok? De crimes principais e crimes acessórios. Já quando a gente fala aqui de um crime que é elemento constitutivo de outro, a gente tem que pensar nos crimes complexos. Como assim dos crimes complexos, Paulo? Crimes complexos são aqueles que nascem da fusão de 2 ou mais tipos penais. Quer ver? Olha o roubo. O roubo ele é formado, ele nasce da fusão do furto com constrangimento ilegal. Ou então você vai pensar na extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro nasce da extorsão somada ao sequestro. Aí o que você tem que analisar aqui? O que o código está dizendo aqui? Aqui, segundo ensina Rogério Sanches, eu vou analisar a prescrição ou qualquer outra causa extintiva da punibilidade do todo e não das várias partes. Olha só, no roubo eu vou analisar as causas extintivas da punibilidade, palavras do Rogério Sanches. No roubo eu vou analisar as causas extintivas da punibilidade do roubo e não das duas infrações que foram somadas para criar esse tipo penal. Eu não vou analisar as causas extintivas que gerariam a extinção da punibilidade do furto ou do constrangimento ilegal. Aqui eu vou analisar aqui eu não analiso as causas extintivas, repito, volto a dizer, do furto e do constrangimento ilegal, e sim do roubo. Mesma coisa acontece lá no latrocínio, mesma coisa acontece lá na extorsão mediante sequestro, ok? Então, a extinção da punibilidade de um crime que é elemento constitutivo do outro não se estende a este, ok? Se ligou? Terceira situação. A extinção da punibilidade de crime que é circunstância agravante de outro não se estende a este. Como assim, Paulo? Vamos explicar isso aqui com base em Rogério Sanches. Primeira coisa, no que diz respeito a essa circunstância agravante, que é a terceira situação ali citada no artigo 108, Rogério Sanches ensina o seguinte: apesar do Código falar em circunstância agravante, o mesmo raciocínio se aplica para causa de aumento de pena e para qualificadora, ok? E aí ele dá um exemplo. Crime de estupro. Olha só, crime de estupro. Você sabe que o crime de estupro é qualificado pela lesão grave. Crime de estupro é qualificado pela lesão grave. Aí diz Rogério Sanches, o crime de roubo é qualificado pela lesão grave. E aí como é que eu analiso? Eu vou analisar aqui a extinção da punibilidade de estupro independentemente do que aconteceu com a lesão grave. Não é o fato de ter desaparecido a punibilidade da lesão grave que vai causar qualquer extinção da punibilidade no estupro. Se ligou? Se ligou no movimento? Então é isso que o Código quis dizer quando ele fala a extinção da punibilidade de circunstância agravante, e vale dizer aumento de pena, qualificadora de outro crime, não se estende a este. Se ligou? Então fica ligado. E quarta situação ali onde a gente aplica o princípio da autonomia. Vamos lá. E é onde a questão ficou errada, né? Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Já na questão diz que impede. Na verdade, não impede. Como assim? Vamos para o exemplo do Rogério Sanches de novo. Ele pede para nós pensarmos aqui no homicídio qualificado pela conexão. O cara, o Bruno matou o Maguila para que o Maguila não revelasse ao mundo que o Bruno matou a Elisa Samúdio. Então veja que há uma conexão. Houve um homicídio para esconder outro homicídio, ok? E a gente sabe, como lembra Rogério Sanches, que o artigo 121, parágrafo 1º, inciso 5, diz que o homicídio é qualificado quando praticado para assegurar a execução de outro crime. Beleza? Tudo bem. Aí o que acontece? Como ensina Rogério Sanches, o homicídio continuará qualificado, mesmo que esse crime conexo já tenha tido sua punibilidade extinta. E aí, fica ligado quanto a isso, porque o simples fato de ocorrer a extinção da punibilidade
em relação ao homicídio de Maguila, não impede que o homicídio da Elisa Samúdio, ou vice-versa, como ensina o Código, venha a ser punido a título de a pena não deixaria, nesse caso, de ser agravada pelo resultado da conexão. Perfeito? Se ligou no movimento? 4 informações aqui extremamente desafiadoras, né? Faça como eu fiz, analisando a explicação de Rogério Sanches, vá e volte, anote essas informações aí para elas ficarem bem seguras para você, ok? Se ligou no movimento? Então, ó, só reforçando, o homicídio continuará qualificado, mesmo que esse crime conexo já tenha tido a sua punibilidade extinta. Então, o Rogério matou para assegurar outro crime. Mesmo que venha a extinção da punibilidade do outro crime, o homicídio será qualificado. Essa é a explicação da 4ª situação que ocorre ali no 108 do Código Penal. Beleza? Se ligou? Então vamos para a 4ª questão de 10, que já é a nossa questão 54 de 80 da semana de pré-lançamento do Máquina da primeira fase. Olha só, essa aí era a questão mais interessante de ser explicada. Vamos agora para a questão da IESES 2017, concurso de Rondônia, concurso para cartório. Olha só, de acordo com o Código Penal, é correto afirmar que, tratando-se de medida de segurança, a fixação do período de internação ou tratamento ambulatorial não comportará tempo determinado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo, contudo, deverá ser de 1 a 3 anos. E aí? O que você marcaria? E lembre-se que a questão está falando assim, de acordo com o Código Penal. Você tem que ficar ligado, porque algumas bancas, independentemente do que a jurisprudência ou a doutrina esteja dizendo, a banca é mal e fala assim, de acordo com o Código Penal. Aí você tem que prestar atenção no que diz o Código Penal, independentemente da doutrina ou da jurisprudência. Aqui é um caso típico. Ó. De acordo com o Código Penal, é correto afirmar que, tratando-se de medida de segurança, a fixação do período de internação ou tratamento ambulatorial não computará tempo determinado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade. O prazo mínimo, contudo, deverá ser de 1 a 3 anos. Questão verdadeira. Verdadeira. Ei, olhe para mim aqui. Mesmo diante da súmula 527 do STJ e mesmo diante da jurisprudência pacífica do Supremo, no sentido de que a medida de segurança não pode superar 30 anos, mesmo diante dessa realidade, da súmula 527 do STJ e do julgamento do Supremo em vários habeas corpus, mesmo diante disso, a questão está certa, porque ela apertou de acordo com o Código Penal. E o Código Penal, separei para vocês aqui, especificamente no artigo 97, realmente diz que não há prazo determinado. Só que, lógico, o Supremo Tribunal Federal e o STJ antigamente não concordava, mas acabou cedendo ao entendimento do Supremo, com base no princípio da isonomia e no princípio da proporcionalidade, o Supremo e o STJ disseram o seguinte, falou, meu querido, pensa comigo, se o cara que é imputável, se o cara que é normal, não pode cumprir mais do que os 30 anos, como que o inimputável ficará lá mais de 30 anos? Se ligou? Então, baseado na isonomia, baseado na proporcionalidade, foi editada a súmula 527 do STJ e o Supremo várias vezes já se manifestou em vários HCs dizendo que a medida de segurança não pode ultrapassar 30 anos. Em que pese toda essa reflexão, a questão está correta e não comportava recurso a meu sentir, porque ele apertou de acordo com o Código Penal e realmente o Código Penal não fala em prazo determinado, o que constituiria uma pena de caráter perpétuo se o Supremo não tivesse dado esse entendimento que nós falamos, e o Código Penal diz que o prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos, anote aí artigo 97, aí você vai ler o caput, você vai ler o parágrafo primeiro, aí você vai chegar a esse raciocínio, ok? Ah, moleque, se você gostou dessa explicação, aperta o botão do curtir agora mesmo e se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você receber vídeos todos os dias. Ó, só nessa semana
eu já gravei praticamente 18 vídeos e vou gravar mais 3, 21 vídeos numa semana. Ah, moleque! Ó, questão número 5 de hoje, que já é a questão 55 de 80 da semana de pré-lançamento do Máquina. Prova da IESES, concurso para cartório de Rondônia. De acordo com os tipos penais previstos no Código Penal, é correto afirmar que, visando conferir maior proteção em razão da vulnerabilidade apresentada, o Código Penal determina que a pena deva ser dobrada caso o crime de estelionato seja cometido contra idoso. Questão verdadeira ou falsa? Essa é fácil, né, gente? Questão verdadeira, artigo 171, parágrafo 4º. Aí, bastaria ter lido o artigo 171, que é um dos mais famosos do Código Penal. E segue o baile. Vamos para a questão número 6, que já é a questão 56 de 80 da semana de pré-lançamento do Máquina. Prova da IESES 2017, concurso para cartório de Rondônia. De acordo com os tipos penais previstos no Código Penal, é correto afirmar que exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro, caracteriza a prática do crime denominado extorsão indireta. E aí? Essa aqui ou você sabe ou não sabe, então não vou nem enrolar. Questão verdadeira, bastaria você ter lido o artigo 160 do Código Penal Brasileiro, texto seco. Diga de passagem, a pena aí é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Cuidado que você já pode ter feito isso, hein? Ó, agora vamos para as questões 7, 8, 9 e 10, que foram 4 questões cobradas em 2017 no concurso para Consulplan de Minas. Meu querido, questões atualizadíssimas para você. 4 questões sobre crime falimentar, que sempre cai no concurso de Minas. Ó, Consulplan 2017, TJ de Minas. Quanto à lei de falências, é correto afirmar que, a prática de ato fraudulento que possa resultar prejuízo aos credores depois da sentença de falência não é crime. A prática do ato fraudulento que possa resultar prejuízo aos credores depois da sentença de falência não é crime. Questão verdadeira ou falsa? Falsa, né, gente? Porque o artigo 168 da Lei 11.101 de 2005, que é a lei de falência, diz que se o cara praticar antes ou depois, anote aí, antes ou depois da sentença que decretar a falência, ou então que conceder a recuperação judicial, ou então homologar a recuperação judicial, ato fraudulento que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores com o fim de obter ou assegurar vantagem devida para si ou para outro, isso é crime. Diga de passagem, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Então não interessa se o ato foi praticado antes ou depois dessa sentença de falência, questão ficou falsa. Vamos para a questão número 8, prova da Consulplan 2017, concurso de Minas. Vem comigo. Quanto à lei de falências, é correto afirmar que os administradores e conselheiros de fato e de direito, bem como o administrador judicial, não equiparam-se ao devedor ou falido para os efeitos penais decorrentes dessa lei de falência. Questão verdadeira ou falsa? Ó, para quem vai fazer o Máquina, fique tranquilo, porque durante o Máquina da primeira fase, você vai receber as questões através de uma plataforma específica para isso. Você vai imprimir as questões e com as questões na mão, você vai acompanhar a resolução das questões que eu vou fazer. Afinal de contas, dentro do Máquina, eu vou resolver mais de 3.000 questões, nós vamos ter mais de 6 simulados. Eu vou separar questões assunto por assunto. Nós vamos ter 2 semanas de civil, 2 semanas de notarial e registral, 1 semana de penal, 1 semana de processo penal, enfim, 1 semana de tributário, 1 semana de administrativo, 1 semana de constitucional, enfim, 1 semana basicamente para todas as matérias e 2 semanas para civil e para notarial e registral. Então, lógico que você vai ter tudo anotadinho aí para você, você vai imprimir e você vai fazendo, inclusive você vai participar de disputas legais dentro do Máquina para você saber como é que está o seu nível. Ó, questão ficou falsa porque o artigo, isso é texto seco, tá, gente? O artigo 179 da lei de falência diz que na falência, assim como na recuperação judicial, assim como na recuperação extrajudicial de sociedades,
os seus sócios, diretores, gerentes, administradores e conselheiros de fato de direito, bem como o administrador judicial, equiparam-se ao devedor ou falido para todos os efeitos penais decorrentes daquela lei. Até porque, gente, senão o falido poderia ficar se valendo dos sócios, dos diretores, para ficar fazendo sacanagem. Então toda essa galera aí foi equiparada para de repente não fazer em nome do falido alguma sacanagem. Então a questão ficou falsa. Questão número 9, penúltima questão de hoje. Fica comigo aí porque no final tem uma dica motivacional muito interessante, oriunda do livro do Tony Robbins, Passos de Gigante. Olha só, Consulplan 2017, concurso de Minas. Quanto à lei de falências, é correto afirmar que, após a intimação da sentença de falência, o Ministério Público poderá aguardar a apresentação da exposição circunstanciada do administrador judicial para oferecimento da denúncia e oferecê-la no prazo de 15 dias. E aí? Aqui você tem que saber se ele pode aguardar, você tem que saber se o prazo é certo, enfim. Se não soubesse, meu amigo, se você não passou o olho lá no artigo 187 da Lei 11.101, ficaria difícil você responder essa questão. A verdade é essa. 187, parágrafo 1º, questão verdadeira. Questão verdadeira. Realmente, isso é o texto seco. Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 187. O prazo para oferecimento da denúncia regula-se pelo artigo 46 do Código de Processo Penal. Salvo se o MP estando, e aí detalhe, hein, estando o réu solto ou afiançado. O MP só pode fazer isso se o réu estiver solto ou afiançado. Salvo se o MP decidir aguardar a apresentação da exposição circunstanciada de que trata o artigo 186 dessa lei, devendo em seguida oferecer a denúncia em 15 dias, ok? Então, o prazo para oferecimento da denúncia é o prazo do Código de Processo Penal, salvo, estando o cara solto, se o MP decidir por aguardar a apresentação da exposição circunstanciada que nos traz o artigo 186. O artigo 186 da Lei de Falência diz que, intimado da sentença que decreta a falência ou concede a recuperação, o MP, verificando a ocorrência de qualquer crime previsto nessa lei, promoverá... Desculpa, eu estou lendo o artigo 187. 186 diz assim: no relatório previsto na linha A do inciso 3 do caput do artigo 22, o administrador judicial apresentará ao juiz da falência exposição circunstanciada. O que é isso? Considerando as causas da falência, o procedimento do devedor, antes e depois da sentença, e outras informações detalhadas a respeito da conduta do devedor e de outros responsáveis, se houver. Então, o MP, se o cara estiver solto, pode esperar que ele apresente, que ele faça essa exposição circunstanciada com tudo que eu acabei de falar, e o prazo dele é de 15 dias, ok? Se ligou? Então, essa é uma situação interessantíssima, porque o prazo a princípio aqui para ele apresentar a denúncia é o do Código de Processo Penal. Mas se o cara tiver solto ou afiançado, ele pode decidir por aguardar a exposição circunstanciada de que trata o artigo 186. Se ligou? Então, cuidado, porque isso com a mais absoluta certeza pode aparecer na sua próxima prova, ok? Se ligou no movimento? Então, questão 10. Vamos para a última questão de hoje, antes da nossa dica transformacional. E lógico, se você estiver gostando, aperta o dedo aí no botão do curtir para que esse vídeo se espalhe pelo YouTube gratuitamente. Ó, número 10, que já é a questão 60 de 80 da semana de pré-lançamento do Máquina. Consulplan 2017, concurso de Minas. Quanto à lei de falências, lembrando, gente, que essas questões que eu estou apresentando aqui foram cobradas na prova de remoção. Porque senão você que fez provimento vai falar assim: ué, Paulo, essas questões não caíram na minha prova não. Na sua não, mas caiu na prova de remoção, ok? Então fica ligado. Última questão de hoje é assim: quanto à lei de falência, é correto afirmar que a divulgação de informação falsa sobre devedor em recuperação judicial, com a finalidade de levá-lo à falência ou obter vantagem, é tipificada como crime na lei falimentar. O que você marcaria na sua prova? Fala para mim. Questão verdadeira. Fundamentação simples, artigo 170 da Lei 11.101 de 2005, que diz assim, ó: divulgar ou propalar por qualquer meio
informação falsa sobre devedor em recuperação judicial com o fim de levá-lo à falência ou de obter vantagem, isso é crime, ok? Então, cuidado com isso, e essas foram as 10 questões de hoje de direito penal. Se você gostou desse vídeo, volto a falar para você, mete a mão no botão do curtir, se inscreve no nosso canal e ative as notificações, e fica ligado, querido, porque terça-feira, às 9 horas da manhã, eu vou abrir as inscrições para o Máquina da primeira fase. Ei, existem 257 pessoas em um único grupo esperando a abertura das inscrições. Então, se você não ficar ligado, você pode perder a sua vaga. E talvez você não saiba, mas para quem comprar nas primeiras 4 horas, entre 9 e as 13, eu vou dar um bônus especial. Se você quer ter acesso a esse bônus especial, que é um desconto bem interessante, fica ligado, porque passou 1 hora de terça-feira, aí você já vai ter que adquirir, vai fazer o investimento pelo valor normal. Lembrando que esse curso poderá ser comprado através de cartão de crédito, você pode pagar uma parte no cartão, uma parte no cartão, uma parte em dinheiro, você pode juntar 2, 3 cartões de crédito, sem problema, beleza? A dica transformacional de hoje é a seguinte: segunda emoção de poder citada por Tony Robbins no livro Passos de Gigante, página 228. Cultive apreço e gratidão. Elas estão entre as emoções mais espirituais que podemos ter e melhoram nossa vida mais do que qualquer outra que eu conheço. Viva com uma atitude de gratidão. Bom, eu acrescento dizendo o seguinte: gratidão é o termômetro da felicidade de qualquer ser humano. Quanto mais grato você é, mais feliz você é. Eu não conheço qualquer pessoa ingrata que seja feliz. Na verdade, quanto mais você é grato, mais você é feliz. Se você é grato pela sua vida financeira, você é feliz na sua vida financeira. Se você é grato no seu relacionamento, você é feliz no seu relacionamento. Se você é grato em relação aos seus parentes, você é feliz em relação aos seus parentes. Queridão, se você ainda não encontrou a felicidade, certamente você ainda não deu um abraço na gratidão. Eu convido você a fazer o que eu faço há mais de 2 anos ininterruptamente. Nos últimos 2 anos eu sempre acordo agradecendo por 3 coisas que me aconteceram no dia anterior e enviando amor para 3 pessoas, independentemente de eu conhecê-las ou não. Então, é isso aí. Beijo no coração, tamo junto. Me segue lá no Face, me segue lá no Instagram como Professor Paulo Machado. Tamo junto e vamos!